Então, dando continuidade ao estudo do livro A Grande Síntese, de Pedro Baldwin, estamos no capítulo 79. Eis que vos aguarda no futuro. O progresso científico e mecânico iniciou um novo ciclo de civilização. As forças naturais serão dominadas e submetidas, e o homem, tornando-se verdadeiramente rei do planeta, aí assumirá a direção das forças da matéria e da vida. As civilizações futuras vos imporão um regime de coordenação e de consciência, na qual se valorizará grandemente o tão depreciado valor moral e psíquico, fator fundamental para um ser que, em plena responsabilidade e conhecimento das consequências, terá que assumir a função de central psíquica, em torno da qual girarão não mais o presente estado de luta e de anarquia, mas todas as forças do planeta, em perfeito funcionamento orgânico. Interessante isso, né? Ele coloca a partir do momento que nós somos os seres que estamos conscientes, né, e que racionais no planeta, assumir a responsabilidade para isso. Eu só tiraria a palavra rei, né, e colocaria coordenação, né? Rei dá uma ideia de a coisa muito centralizada, né? Mas como uma forma só de expressão, não tem problema, né? Diga, Jair, o que você levantou a mão? O que acontece? Isso aqui praticamente foi uma resposta que nós estávamos conversando hoje sobre parto natural. Quando me veio aquela ideia, foi um dos filmes que eu assisti, que nós assistimos em termos de futuro. Olha só o que ele fala aqui. Eis que vos aguarda no futuro o progresso científico e mecânico iniciou novo ciclo de civilização. Mas esse novo ciclo de civilização, ele vai ter o quê? Quando terá depreciado todos os valores, né? Quando os valores psíquicos e morais já serão mais elevados. Então, aqui, e coordenação de consciência, como você acabou de falar aí. Então, quer dizer, aquele assunto que o Silvio comentou, realmente é aquilo, é um agressivo. É uma situação de agressividade do nascimento. Tem toda aquela aura que a gente sabe que tem, né? Isso é inquestionável, isso é fato, né? Tanto que existe o amor materno, que é uma coisa de ruptura, é uma coisa muito profunda. Mas aí o que acontece? Nós, no futuro, não vamos ter mecânico, por exemplo, como hoje em dia temos respiração artificial, aparelhos que substituem o coração na sala de cirurgias, e assim sucessivamente. É só isso que eu queria falar. É isso mesmo, né? A luta presente é viva, porque ativa o esforço que tende à construção das novas harmonias. A ciência se espiritualizará. Exaurida sua função utilitária, ultrapassará aquele seu caráter, adquirindo valor moral e metas espirituais. Interessante isso, né? Isso que você acabou de falar, né? A ciência se espiritualizará, né? A sua função utilitária, só de, como se diz assim, do conforto material, das tecnologias, ela vai ter que ir além também, envolvendo os aspectos espirituais. Diga. Sabe o que eu acho? Por que a ciência vai se espiritualizar? Vê o nosso grupo. Porque a mediunidade será um traço comum de toda a humanidade. Sabe? Nós iremos ter contatos com os amigos espirituais. Olha só que coisa legal. Por exemplo, acho que a Diva tem filhos no Canadá. Ela todo dia conversa com ela na imagem do celular. Veja só que coisa legal. No futuro, nós iremos ter esse contato, o futuro que fala nossa evolução espiritual, moral, como ele está falando ali. Nós vamos conversar com nossos entes queridos do plano espiritual. Vamos conversar tal como a gente conversa aqui entre a gente. Isso para mim, veja só, não é que eu quero falar, algumas coisas acontecem praticamente isso comigo, por isso que eu estou falando isso. São coisas que às vezes eu fico até de queixo caído quando acontece comigo, de pessoas morrerem e vir se despedir de mim.
sabe? E eu fico assim, meu Deus do céu, no futuro a pessoa vai se despedir, vai morrer, deixa ficar aquele velório, ela vai vir conversar com você, cara. Sabe? Isso aí vai ser... Todos nós vamos passar por isso. Então, quando chegarmos nisso, a ciência e a religião, o espiritismo, a religião, seja lá o que for, seja o contato com o mundo espiritual, será uma realidade, é só isso. A utilização dos meios de pesquisa levar-vos-á, inevitavelmente, ao contato com essa mais profunda realidade do imponderável. Isso que você acabou de falar, né? A ética será um fato demonstrável, portanto, obrigatório para qualquer ser racional. Não será mais lícita a inconsciência do egoísmo, do vício, do mal, que tantas dores semeiam em nossa vida. A evolução... É interessante, porque ele fala dessa evolução, né, científica, tecnológica, racional, e fala da ética, né? E eu acho assim, a gente está vivendo justamente esse boom da tecnologia, de tudo e tal, isso, aquilo, e talvez agora, com tudo que está acontecendo, a ética vai ter que... É como se o caos viesse para que surgisse essa ética, sabe? É mais doloroso que a gente esteja vivendo no momento em que tudo está sendo colocado à prova, né, todas as, entre aspas, regras que gerenciavam a nossa existência estão sendo colocadas à prova, e estão saindo dos lugares e tudo, e o que eu vejo é isso, que de repente é um momento muito rico, porque desse caos talvez eu acho que não é mais a tecnologia, talvez seja a ética que tenha que sair disso. Sim, sim. A evolução... Pode falar. Ética, vamos raciocinar. Toda a nossa geração, nós aqui, vamos falar a partir da gente, nós somos pessoas do século XX. Nós já estamos no quarto do século XXI. Isso que a Diva falou é muito significativo, mas quem serão esses implantadores da nova ética? São os nossos filhos, que nós o criamos de uma forma totalmente diferente que os nossos pais nos criaram, isso eu tenho quase certeza. Porque antigamente a sobrevivência era muito difícil. Hoje em dia as facilidades é muito abrangente, todo mundo tem acesso a tudo. Então, quer dizer, essa luta pela sobrevivência, ela já deixou de ser, não precisa ser tão acirrada como era antigamente. Porque antigamente você tinha que lutar por um pedaço de pão, hoje em dia o pão já está mais acessível. Então, eu acredito que a ética dará um salto mais expressivos através dos nossos filhos. Porque tudo isso que está acontecendo no mundo são pessoas com mentalidade escravocrata, pessoas com mentalidade do século XX, que a ciência permitiu que nós durássemos até agora esse período. Porque há pouco tempo atrás, uma pessoa de 70 anos era uma pessoa velha, e hoje em dia já não é mais. É só isso que eu queria falar. É engraçado. Eu estava aqui pensando nessa discussão, né, de moral, ciência, ética, mais ou menos no mesmo nível que a gente estava discutindo aquela história do instinto, da inteligência e da intuição. São coisas que se interpenetram, que não existem, de fato, uma sem a outra, mas elas vão se desenvolvendo aparentemente, uma mais do que a outra em determinados momentos, mas, na realidade, não deixam de existir em momento nenhum, de nenhum dos filhos. Por mais pernicioso que a gente possa achar esse ou aquele ser, dentro do nosso entendimento atual, por mais grandioso que ele possa pensar em outra pessoa, que ela seja, exaltando a inteligência dela, ou a moral dela, ou a ética que ela tem, todos esses sentimentos estão ali no cerne de todos nós. E eles vão sendo trabalhados. Eu me lembrei daquela alegoria, né, da construção do prédio, né, que o instinto seria a base, né, a sapata da construção.
mas depois de construído ninguém mais vê o instinto, mas ele não deixou de estar ali presente. Só que ele está totalmente integrado na construção. Eu acho que todos essas coisas, elas vão se integrando. Você vai desenvolvendo a ciência, vai descobrindo novas formas de construir, de tocar o mundo. Você vai descobrindo como fazer isso moralmente adaptado ao momento, e cada vez mais a ética vai se impondo. São coisas que caminham num ir e vir, mas juntas do mesmo, vamos dizer assim, ciclo energético. Estão ali os três presentes, desenvolvendo e se interligando e se integrando, até que o equilíbrio entre os três vai estar de uma forma que a gente pode só ver um, só a moral, só a ética, mas que os três estão ali e foram aos poucos se desenvolvendo passo a passo até formar uma integralidade que a gente precisa ter e conhecer. Esqueci de desligar o microfone, ligar o microfone. A evolução vos aperta e constrange fatalmente de todos os lados. Vosso irrequieto dinamismo já trabalha vivamente para isso. A beleza do futuro será, sobretudo, o funcionamento harmônico de vosso mundo. Vosso progresso será uma conquista de ordem, que vos harmonizará com a ordem reinante no universo. A matéria que completou seu ciclo de vida atingiu um estado de ordem no universo astronômico. Também o espírito que hoje está para vós, no período das primeiras formações caóticas, realizará a fase de ordem tanto mais quanto mais avançar no ciclo da vida. Esperávamos ascensão e dilatação do concebível, transformações de consciência para dimensões superiores e contato com os mais inexplorados ângulos do universo e campos de conhecimento. Deus se aproximará de vós em vossa concepção e o sentireis cada vez mais presente, cósmico, surpreendente. Vós, fundidos em sua ordem, sereis muito mais felizes que hoje. Este será o prêmio de vosso esforço. É quase que, como se diz assim, dizendo, quando a gente chegar num estágio em que a gente estiver mais conectado com o mundo mais além, né, e com o universo, esse será a gente será mais feliz, né? É aguardar, né? Quer dizer, e trabalhar para isso, né? Capítulo 80, o problema da renúncia. Isso é difícil, hein? Prossigamos nos caminhos da evolução, que agora atingirá problemas mais substanciais, penetrando as camadas mais profundas da personalidade. Enfrentemos as mais altas fases da ascensão, mostrando o trabalho adequado para os tipos humanos mais elevados. Nossas construções são todas na consciência, a única a armazenar valores indestrutíveis. É em função dessas construções que concebo qualquer forma de atividade humana. Não vos abandoneis à inconsciência do carpe diem. Aproveite o dia, né? Indispensável preparar-se o futuro. Isso está muito em voga agora, nos tempos atuais, esse carpe diem, né? Em que há momentos que a gente tem que aproveitar o dia, né? Mas não adianta só aproveitar o dia e não se preparar para o futuro, né? Então a coisa tem que ser tudo com muito equilíbrio, né? A gente vive o dia de hoje, pensando no futuro, com
com o conhecimento, com o histórico do passado. A gente não deve nem viver no passado nem no futuro. A gente tem que viver o dia, mas não pode esquecer que nós estamos conectados com o passado e com o futuro, né? E é muito comum hoje, até mesmo nos meios espiritualistas, né, buscar a questão de você tem que pensar em você, né? A única pessoa que pode pensar em você é você mesmo. Então, você tem que se dar bem e começa a se dar muita ênfase no eu, é importante o eu, é óbvio, e a gente esquece do outro, né? Então, tudo tem que ser com muito equilíbrio, né? A gente tem que pensar na gente, mas a gente não pode esquecer que nós vivemos na sociedade e que fazemos parte de um todo, né? Isso tem que ser com muito equilíbrio, né? Você vê que ele fala assim, não vos abandoneis a inconsciência do carpe diem. Você tem que aproveitar o dia, mas você não pode estar inconsciente disso, você tem que estar consciente de todo esse processo, né? É uma coisa que foi se desenvolvendo e atualmente, quem lida com os jovens, Paulo deve ter muito isso na universidade, pelo menos na área em que eu atuo, as coisas se tornaram assim estupidamente imediatistas. Porque não é nem dizer que quer viver o hoje. As pessoas querem as coisas para ontem. E não querem saber nem de manhã para tarde, né? Para o dia seguinte, não. Eles não querem nem para tarde, se está de manhã. Se estão à tarde, não querem nem esperar para a noite. Tem que ser tudo naquele momento. Tem que vivenciar aquela hora. Tudo tem que ser construído, resolvido, criado naquele momento exato. Não existe passado para essa maioria que está vivendo esse é um momento assim. Não existe passado para eles, eles acham que não tem absolutamente nada a aprender com o passado, e não existe futuro. Eles acham que o que eles estão vivendo naquele momento é suficiente e resolve todos os problemas deles. Mas a conta chega em algum momento. E isso, acho que, para parte, né, da humanidade que pensa, talvez como a gente começa a pensar agora, é muito preocupante, porque qual será o impacto que isso trará a uma humanidade em que sua maioria é extremamente imediatista, quando ela descobrir que o futuro existe e ele cobra consequências. Isso é uma das minhas preocupações atuais com a humanidade. André, você vai falar? Não. Não se pode dizer, gozemos, não há amanhã, porque o amanhã chega e vos encontra despreparados, que você acabou de falar, né? A inconsciência não evita as reações. É preciso enfrentar com seriedade e coragem muitos problemas individuais e sociais que vossos ancestrais talvez não sentissem coletivamente, mas que, sem dúvida, não resolveram. Ou seja, aquele negócio assim, eu não sabia. Sim, você não sabia, mas você vai aguentar consequências do mesmo jeito, né? Talvez não com sentimento de culpa, mas não adianta, né? Eu não sabia que tinha um buraco ali, mas se você pisou no buraco, você vai machucar, não adianta, né? Se for consciente, é pior ainda, né? Porque você poderia ter evitado. Então, é necessário compreender tudo e refazer dos alicerces, especialmente o homem, que é apenas uma criança. Tendes diante de vós imenso trabalho, e apenas o começastes. Deveis realizar, acima de tudo, uma construção moral e maravilhosa, e é para preparar-vos para ela que executei tão longa viagem, desde os movimentos primordiais até o espírito. Então, ele está nos
quase que nos convocando, nos chamando para essa reconstrução dessa sociedade. E a gente não pode ficar isento. E eu pensei, não, eu vou pensar no meu despertar e não está nem aí para a nossa sociedade. Né? Então nós somos, para que a gente consiga despertar o nosso interior, nós vamos ter que ter esse olhar para o outro, né? Aquela ideia, né? Amar ao próximo como a si mesmo, ou a si mesmo, é uma pré-condição, mas a condição é a gente estar conectado com o outro, né? A gente não pode esquecer da gente, mas não basta. O engraçado é que ele escreveu isso em 1930, tem quase 100 anos, para o momento que a gente está vivendo agora. Isso. Para 100 anos já alertou, olha, vocês não estão pensando no futuro, mas no futuro vocês vão ter que lidar com isso aqui. É um livro visionário, assim, extraordinário, realmente. E isso me chamou muita atenção. Ele está falando do nosso momento, do nosso presente. Só que ele está há 100 anos atrás. A lei futura está, não há dúvida, no Evangelho do Cristo e se realizará no esperado reino de Deus. Mas essa lei vos aparece hoje como um caso limite, que só é possível avizinhar-se por aproximações sucessivas, por meio do uso inteligente das forças biológicas. Isso aqui sim. Diga, pode falar. Comprar para reproduzir. Esse aí não, de ameixa não. André, eu acho que você está com o áudio aberto, aí você está... Fechou já. As verdadeiras soluções partem do indivíduo e de seu coração. Atinge a substância, mudando primeiro a conformação da alma individual. Olha que interessante. Primeiro você se muda, e aí ele continua. Não se trata de experiências coletivas exteriores, de sistemas reorganizados, mas trata de maturação biológica. Trata-se de compreendê-la e de secundá-la. Não pode ser negada, porque é irresistível. Está colocando que essa mudança interna dentro de nós, em vez de resistir, eu vou falar irreversível, né? Não tem como a gente não mudar, né? O problema pode se considerar... inevitável, né? Inevitável. Inevitável, a palavra melhor ainda, inevitável. Diga, Jair. Poxa, veja só, isso aí também já foi assunto desse livro no capítulos anteriores. Mutação biológica. Essa mutação biológica que vai nos permitir que possamos ter esse contato com os amigos espirituais. Vai ser uma coisa muito legal. Vamos assassinar? O nosso filho viaja para o exterior. Aí, chegando lá no exterior, pai, eu cheguei aqui, já estou aqui, tá vendo? Vai ser a mesma coisa. Quando desencarnar, olha, eu já desencarnei, minha desencarnação foi assim, assim, assado, vai ser nesse nível. Assim como como nós somos seres mais superiores em termos de evolução, nós já vemos colorido. Colorido já é um passo significante. E tem cores e sons que a gente sabe que a gente ainda não consegue captar e que vamos captar. Isso tudo está hoje nessa maturação biológica que vai ter que vir. E essa maturação biológica começa como nesse processo que a gente está fazendo, nesse espacinho de formiga todo dia querendo melhorar isso e aquilo, a gente vai chegar lá, é só isso. O problema pode considerar-se como religioso, político, econômico, jurídico, artístico, científico. Atinge o homem integral e, portanto, todas as suas manifestações, todos os aspectos, né, como ele coloca aqui. Não se trata de destruir, mas de sublimar os caracteres fundamentais da personalidade. Vontade cada vez mais viril, inteligência mais aguda, coração sempre mais sensível e aberto,
Do homem deve nascer o anjo. É a redenção de Cristo. O Evangelho é o seu código, a virtude é a norma, a vida dos santos, a experiência. É a fé que anima todas as religiões, cada uma em seu nível. Corpo e espírito são posições vizinhas, duas fases, dois mundos, duas leis. A evolução tem que se realizar ascensão beta para alfa. O primeiro já está feito. A evolução continua e é necessário fazer evoluir o segundo, consolidar e elevar vossas tentativas de formações psíquicas, paixões, embriões de intelectualidade, esboços de alma coletiva. O homem conquistou o poder fora de si, o domínio da terra. Agora tem que conquistar o poder dentro de si, o domínio do espírito. É interessante isso, né? Porque a cultura ocidental ela é muito exterior, né? Enquanto que a cultura oriental tentava, pelo menos a cultura oriental antiga, né? Tentava voltar para dentro do interior. E isso é interessante, porque o entendimento do universo fora da gente, o entendimento do universo dentro da gente, é que vai estar esse equilíbrio e esse controle, não só do mundo material, mas sobretudo do mundo espiritual. Né? Acho que dá para ver mais um pedacinho. Né? Em um mundo em que ninguém pensa no semelhante como seu irmão, como se a sorte do próximo pudesse ficar isolada e não recaísse sobre todos. Em um mundo em que ninguém tem em si a medida da própria expansão, mas à espera da reação dos outros, que igualmente quereriam expandir-se sozinhos, acima de todos. Nesse mundo, a aparente utopia evangélica é o único cimento coordenador de atividades e construtor do organismo social. Todos aguardam os sistemas exteriores, contando que não mudem a si mesmos. Nas mais diferentes experiências sociais, todos ficam sempre idênticos, mas o progresso social só pode verificar-se através dos progressos individuais somados. A melhoria do organismo virá da melhoria de cada uma de suas células. Assim, se realiza a grandiosa ascensão humana que, partindo do inferno da animalidade, o mundo da fera, através do purgatório da prova que ensina ou da dor que redime, lei de equilíbrio, chega ao paraíso das realizações do divino, o mundo super-humano. As vias da evolução são também as vias da libertação das trevas, do mal, da dor. É interessante isso, né? Isso, só para a gente finalizar aqui, né, hoje, essa parte, eu falei assim que hoje tem muitos espiritualistas voltados só para o buscar interior, e quase que esquecendo dos outros, né? Isso é necessário, né? Porque você vai chegar num ponto que todos aqueles que voltaram para dentro de si, ele, a partir do momento que se encontrar, ele vai começar a abrir os olhos para os que estão à sua volta e vai ser aquela oscilação, né? A gente estava muito voltado para o exterior, vamos voltar para dentro de nós, e depois, quando voltar para o exterior de novo, já com essa transformação interna, e daí que o mundo vai poder se transformar melhor, né? É aguardar e trabalhar com isso, né? Eu achei bonito, achei esse pedaço muito bonito, principalmente quando ele fala que as consequências que caem sobre um, caem sobre tudo. E isso isso não é uma alegoria, isso é uma certeza, é uma afirmação que ele faz, para a gente estar atento dessa forma que a gente leva individualista, né? Como você estava falando, dessas pessoas que acham para
atingir a suprema elevação, eles têm que se desconectar e se isolar do mundo. Na essência do processo em si, isso não é realidade. Quando você estava falando até do mundo, o mundo ocidental e o mundo oriental, a forma de ver, né, uma mais exterior, uma mais interior, você pode ali viajar e imprimir no planeta o yin e yang. É um lado vivendo de um jeito e o outro vivendo do oposto. E esses dois opostos vão se integrando para o equilíbrio. E tudo é assim, e sempre um dependendo do outro. Então, essa coisa da individualidade, daquela figura do mestre ermitão que sumia, se isolava da sociedade, se escondia no fundo de uma caverna para atingir a suprema elevação, só é verdadeiro em parte do processo, mas não consegue realizar o processo por inteiro. Você vê que quando o Buda encontrou a iluminação, ele desceu do alto do morro e se misturou com o povão. Foi quando ele entendeu, né, que não era aquilo que ele tinha que fazer. Ok, vamos para a segunda parte, então.